Olá, iniciamos hoje em nossa caminhada de fé mais uma série de mensagens e dessa vez sobre a família, porque o mês de maio é o mês da família e geralmente nessa ocasião nós desenvolvemos reflexões sobre a maneira como nós podemos cuidar da família seguindo princípios da palavra de Deus. Hoje nós vivemos um tempo em que muitas pessoas se dizem defensoras da família, mas a gente pouco ouve falar sobre o que é preciso fazer para a gente cuidar da família. Normalmente, esse discurso de que é em defesa da família, que é a favor da família, está acompanhado de uma série de aspectos ligados ao conservadorismo. Mas o conservadorismo, ele não é a única forma de cuidar da família. A palavra de Deus, ela tem direções sobre essa maneira de fazermos com que as nossas famílias sejam famílias abençoadas, apesar de terem dificuldades, enfrentarem conflitos. Qual é a família que não tem divergência? Qual é a família que não enfrenta conflito? Diz aí: atire a primeira pedra quem vive em uma família sem problema. Eu me lembro de uma palavra de um pastor numa ilustração de sermão. Ele disse que de cada 10 famílias, 11 têm problemas. E outro chegou a dizer outra coisa muito curiosa. De cada 10 pessoas que diz que a sua família não tem problema, de cada 10 pessoas, 9 são mentirosos e um não sabe sobre o que está dizendo. Ou seja, todas as famílias têm problema. Meu irmão, minha irmã, olhe para a sua família, mas não olhe com tristeza, porque ela não é perfeita como a minha não é e a de todo mundo também não é. Quer saber de uma coisa interessante? Até a família de Jesus, a Sagrada Família, não foi uma família perfeita. E nessa série de mensagens que nós vamos acompanhar, serão cinco mensagens, reflexões sobre como a gente pode enfrentar os conflitos da nossa família. E eu parto da seguinte questão: por que as famílias, de um modo geral, fracassam? Por que elas fracassam? Nós vivemos um tempo em que a família de todo mundo parece que perdeu o rumo, parece que desajustou, mas ela sempre teve problema. A família é um projeto divino, mas não é um projeto perfeito. Ela tem dificuldades, sim. E porque ela tem dificuldades e por ela não ser um projeto perfeito, ela precisa ser cuidada. E especialmente em nosso tempo, em que as principais instituições da sociedade também estão deterioradas. A sociedade está deteriorada, o Estado está deteriorado, a educação está deteriorada, a justiça está deteriorada. E certamente a família é um desses quadros em que a humanidade se encontra sofrendo as consequências das maldades, das escolhas que são feitas, das decisões políticas, sociais e até mesmo espirituais que as pessoas estão fazendo sem levar em conta a vontade de Deus. Então, nesta série, eu quero convidar você a pensar sobre isso. Serão 5 temas que envolvem as dificuldades que famílias como a nossa enfrentam. E a primeira dificuldade que eu gostaria de levar a efeito com você é sobre as famílias divididas por causa de política. Tua família está dividida por causa de política? Olha, a minha está. Mas isso não quer dizer que a gente está errado, não.
A gente é que precisa encontrar uma maneira de responder a essa questão. Então, gente, sem mais demora, vamos fazer a nossa reflexão, vamos pegar a palavra de Deus, vamos meditar juntos e juntas aqui e buscar a resposta de Deus para a nossa família, que vive esse momento tão complicado da vida política, não só no nosso país, mas no mundo em que vivemos. Eu vou colocar aqui a apresentação, porque é assim que a gente faz sempre, não é? Sempre tem uma apresentação, sempre tem uma exposição do texto para que você possa acompanhar a leitura, acompanhar a linha de raciocínio que a gente desenvolve. Então, está aqui a nossa apresentação, Por que famílias fracassam. Esse é o tema da série de mensagens. Durante todo o mês de maio, vamos fazer essa pergunta. Por que que a minha família fracassa? Por que que a sua família fracassa? Por que as famílias estão fracassadas? Se é que elas estão fracassadas ou se elas enfrentam problemas circunstanciais que precisam ser lidados com sabedoria e temor de Deus. Então, vamos meditar sobre isso hoje. E a meditação de hoje fala sobre as divisões em família. Por que as famílias estão divididas? Por que pessoas se dividem por causa de questões ideológicas, por causa de questões políticas? Por que isso acontece na nossa casa? Por que que os almoços de domingo não podem ser mais como antes? Por que que as festas familiares, como no Natal, o almoço de Páscoa, não podem ser mais como antes? Essa é uma questão que está afetando muitas pessoas. Eu conheço e tenho recebido o comentário de muitas pessoas boas que dizem que não conseguem mais olhar para a cara, ou para o rosto, ou para a face. Olhar para a cara já é meio pesado, não é? Olhar para o outro sem lembrar de alguma coisa que ficou para trás, de alguma mágoa, de alguma ferida que aconteceu por causa de divergência política, por defender o candidato A e o candidato B. Eu acho que aí nós estamos lidando num campo de batalha que nós precisamos cuidar urgentemente. Essa questão não é uma questão espiritual saudável para a sua família se ela está passando por isso. Então vamos tratar isso de frente. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que fala de uma família que ficou dividida na Bíblia por causa de questões políticas. Vamos ver essa expressão? Ela se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso de número 13. Diz a palavra de Deus assim, 2 Samuel, capítulo 15, verso 13. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: os israelitas estão com Absalão. Imagina só, se a sua família tem esse problema porque prefere o candidato A e o outro grupo prefere o candidato B, olha, isso é um problema sério. Agora imagina dentro da própria casa ter alguém que conspira contra você porque é o lado B. Você é o lado A e o outro é o lado B dentro da sua própria casa. Que situação difícil, não é verdade? Que situação difícil. Como que a gente lida com isso? A questão que eu levanto é: o que faz com que membros da família tenham opiniões tão divergentes a respeito de política, a respeito da vida da sociedade? Se a realidade está aí dada para todo mundo ver, a violência está por todo lado, a miséria está afetando tanta gente, todo mundo está procurando uma resposta, uma saída política para isso. Por que que as famílias se dividem para encontrar soluções para esses problemas? É disso que a gente quer falar hoje. Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Bem, gente, eu primeiramente queria responder a essa questão sobre por que famílias se dividem por motivos políticos.
Por que que a divergência entra na nossa casa? Bom, primeiramente, porque cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar. Essa é a principal razão. Cada cabeça, uma sentença. Cada um pensa de um jeito, cada um tem um gosto, cada um tem uma preferência. Imagina só se todo mundo pensasse igual. Nós não teríamos soluções de problemas. A solução está no fato de que pessoas pensam diferente. E é porque a gente tem ideias diferentes é que a gente vai procurar soluções diferentes. Cada pessoa tem seus gostos, cada pessoa tem suas opiniões, cada pessoa tem seus valores, cada pessoa tem as suas concepções de vida, independente de terem sido formados numa mesma família, terem estudado numa mesma escola, terem recebido as mesmas informações, a mesma educação. Isso não faz com que a gente seja igual. Graças a Deus nós somos diferentes. Cada um é do seu jeito. Mas além dessa diferença individual, nós vivemos em um mundo marcado por uma certa tendência de não aceitar essas diferenças, de não aceitar a diversidade, de não aceitar a pluralidade. Nós fomos induzidos a acreditar de forma equivocada que existe uma uniformidade, que existe uma igualitariedade de pensamento e de ideias, como se alguém pudesse determinar uma ideia hegemônica e essa ideia valer para todo mundo. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Nem na Bíblia, nem fora dela. Deus nunca imaginou isso. Deus nunca impôs nem mesmo a sabedoria dele para as pessoas. Ele não impõe a sua existência para as pessoas. Ele não exige isso de ninguém. Então, gente, se isso é assim, imagina, por que a gente vai ficar se dividindo por causa de opinião diferente? A família não está fora desse conflito. Há pessoas que acreditam que é porque é do mesmo sangue, que moram na mesma casa, todos têm que pensar igual, todos têm que pensar da mesma forma, todos têm que agir do mesmo jeito. Não, gente, de forma nenhuma. Não é pelo fato da gente ser uma família que a gente é obrigado a seguir as mesmas normas, os mesmos princípios, os mesmos valores. Uma família pode ser dividida de diversas formas, mas a divergência política ela precisa ser entendida como um direito de cada membro da família pensar do seu modo, pensar do seu jeito. Isso é um sinal de maturidade espiritual, quando nós entendemos que precisamos uns dos outros na nossa casa, mesmo que pensem diferentes da gente, para que a gente possa ter uma vida melhor no mundo. O resultado da rejeição a essa diversidade, a essa diferença de opiniões, é a divisão da sociedade em dois grupos antagônicos, como nós estamos vendo. Como se nós vivêssemos em uma batalha dentro da nossa casa, dentro da nossa cidade, dentro do nosso país, uma batalha do nós contra eles, permanente, que nunca acaba, que nada nesse mundo é capaz de fazer a gente pensar diferente, que não estamos lutando com inimigos. Pessoas que pensam diferente, claro, é normal, é da vida, é porque somos diferentes, é que pensamos diferente, mas não somos inimigos, nós não somos adversários. Esse fenômeno tem sido chamado de polarização. O que é a polarização? É a sociedade dividida em dois polos, um contra e outro a favor. Um pensando de forma completamente divergente daquilo que o outro pensa, de tal maneira que esses polos já não se opõem, são inimigos, não são só adversários de uma disputa, mas são inimigos em guerra. E o que causa essa
essa polarização no mundo? O que causa essa polarização? Bom, gente, são 4 fatores que causam a polarização no mundo. Eu queria colocar aqui, então, essas 4 coisas. Eu acho que elas são importantes para a gente refletir sobre isso. Bom, a primeira coisa que causa polarização no mundo é a realidade digital em que nós estamos vivendo. A influência das redes sociais e das mídias, imprensa, televisão, meios de comunicação de massa e até mesmo as redes sociais que nós utilizamos. Elas são parte da nossa vida. Nós lidamos com ela todos os dias, precisamos delas, nos comunicamos mais rapidamente através das redes sociais. Mas, atualmente, os algoritmos que orientam as redes sociais e os meios de comunicação de massa são voltados para a promoção de um certo tipo de mentalidade, de uma ideologia dominante, de uma maneira de pensar determinada por uma classe social dominante, que visa fazer com que pessoas pensem iguais, para que possam consumir produtos de forma igual. Então é um artifício, é uma artimanha, não é? É uma estratégia de controle da mentalidade das pessoas, do que as pessoas pensam, do que elas devem gostar, do que elas devem escolher. Isso é por fruto dessa influência, dessa rede social dominada por um algoritmo criado por uma determinada elite dominante. Não é teoria da conspiração. Os estudiosos das redes sociais, dos meios de comunicação, estão debruçados hoje sobre como que essas redes sociais são manipuladas para atender determinados interesses de redes de consumo, de redes de conhecimento, de redes de poder que estão em atuação no mundo. Há um segundo fator, que é a desinformação. Todos os dias, por diversos meios, somos bombardeados com informações falsas, notícias falsas, omissão de informações, de detalhes de um acontecimento. Você nunca sabe tudo o que está acontecendo. E também a tendência de se apontar culpados para coisas que afetam a sociedade. Então, parece que há uma desinformação para se criar um inimigo comum. O objetivo da desinformação é criar uma condição para que as pessoas interpretem equivocadamente a existência de um inimigo comum. E isso afeta a vida da sociedade toda. E se há um inimigo comum, normalmente haverá um herói comum, uma pessoa que é a salvadora da pátria, que vem para eliminar a maldade personificada naquele inimigo comum. Isso é desinformação. Muito bem, gente. Há um outro fator, é o fator emocional. Porque esse quadro de insegurança que existe, porque é exatamente essa desinformação e a influência, o bombardeio dessas mídias sociais que a gente está envolvido, causa medo na gente. É normal a gente sentir medo, porque a gente fica inseguro. Vivemos numa sociedade insegura, numa sociedade violenta, e parece que cada vez mais nós vemos os problemas se multiplicarem. O medo dessas mudanças que estão acontecendo, o novo que vem da ciência, que vem da tecnologia, que vem das mudanças históricas, o novo nos assusta. E esse é o principal fator para que as pessoas se apeguem à defesa de ideias, a ideia de defesas de valores tradicionais. Então, como eu não tenho nada que me dê sustentação nesses dias atuais, eu me apego com o passado. Eu tenho um pensamento que é retrocedente, que é
alguma coisa que contraria a mudança, o sentido da mudança, das transformações que estão acontecendo no mundo. Isso é reacionarismo, é ter medo do novo que vem, mas o novo vem, não há como a gente impedir. O problema todo é que o discurso em defesa do conservadorismo, da tradição, do tradicionalismo que existe hoje, sempre vem acompanhado da tendência de ter algo que mexe com o nosso sentimento. Esse inimigo vai afetar as nossas igrejas, as nossas famílias. Ele vai tirar os nossos direitos, ele vai trazer maldade. Então, esse discurso é nocivo e ele causa medo na gente. E um último fator que causa essa polarização é o crescimento do autoritarismo no mundo. Não temos como negar. Aquelas forças autoritárias que levaram o mundo à Segunda Guerra Mundial. Lembram daquelas forças que eram o nazismo e o fascismo? As forças autoritárias que repetem as mesmas estratégias do fascismo e do autoritarismo crescem no mundo. As forças ideológicas que dominam as redes sociais são as mesmas que tentam impor um regime social e político que luta contra quem pensa diferente, contra quem questiona as intencionalidades dos que querem se aproveitar da fragilidade desse momento em que nós vivemos. É um tempo difícil, um tempo muito complicado. Vivemos tempos difíceis, como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, tempos trabalhosos, marcado pela intolerância, mas também marcado pela disseminação do ódio. O pior disso tudo é que a realidade de um mundo polarizado tem afetado a vida em família. A convivência em muitas famílias tornou-se impossível por causa da posição ideológica e política divergente entre seus membros. Olha, gente, mas isso não é novo, não. Isso não é de agora. Nós vamos encontrar na Bíblia essa história acontecendo diversas vezes. E eu escolhi a história de Davi e Absalão, o pai e o filho, que pensavam diferente, que tinham opiniões diferentes sobre o Estado de Israel, sobre como governar, sobre o que era melhor. Davi trabalhando pela expansão do reino e Absalão querendo a fama, querendo atender seus amigos, querendo atender as pessoas mais próximas. E ele entra, então, nessa lacuna da divergência que ele abre com seu pai. Havia, então, dentro de casa já uma disputa. Essa disputa não é apresentada na Bíblia, porque ela não acontece de forma estanque. Ela é construída lentamente dentro de casa, até que se rompe, até que chega ao seu auge, ao seu clímax, que é a divisão da casa. A relação entre Davi e Absalão é o retrato de uma família dividida por ideais políticos opostos. A disputa pelo poder entre pai e filho foi marcada pelas diferenças de opinião dentro da própria casa. Aí eu quero aproveitar dessa circunstância para responder a seguinte pergunta: como nós podemos construir uma relação harmoniosa em família em meio a posições políticas diferentes? Não é que cada um tem que abrir mão da sua opinião política ou da sua preferência política. Ninguém precisa fazer isso. Ninguém é obrigado a fazer isso, por mais esquisita que seja, por mais inexplicável que possa parecer para você. Mas não tem por que as pessoas abrirem mão do que pensa para agradar o outro. Muito pelo contrário, é preciso que a pessoa saiba conviver
com as diferenças. Eu encontro, então, 3 marcas nessa disputa entre Davi e Absalão, 3 marcas que nós podemos encontrar na nossa relação familiar, na nossa casa. 3 atitudes que nós podemos desenvolver na nossa família, para que a gente possa viver uma vida familiar harmoniosa, para que a gente possa viver bem em casa com as pessoas que a gente ama. A primeira atitude tem a ver com o respeito. Respeitar a liberdade entre os membros da família. Nossos irmãos, nossas irmãs, nossos pais, nossos filhos, nossos tios, nossos sobrinhos têm direito de pensarem diferente da gente. Ter a diferença de opinião, meu irmão, minha irmã, não é o problema. Ter preferência por A ou por B não é o problema. Não está em questão aqui. O problema se torna mais grave quando alguém quer impor a sua opinião como a mais importante entre as demais. E uma das marcas desse conflito, da divergência de opinião, é a falta de liberdade das pessoas dizerem por que pensam diferente. Você já pensou? Você é a favor do candidato A, mas alguém na sua casa defende o candidato B. Você já parou para pensar por que ele defende o candidato B e não o seu candidato? Já parou para ouvir? Ele teria liberdade de dizer por que pensa diferente? Então, essa marca, ela apresenta uma dificuldade para nós. A falta de liberdade impede o diálogo, destrói as possibilidades de expressões de cuidado com o outro, de respeito uns com os outros. Davi já sabia que seu filho pensava diferente dele. Davi sabia que o seu filho tramava alguma coisa para dar o golpe. Foi golpe de Estado que ele deu. Absalão deu o golpe de Estado. Mas em casa nunca houve oportunidade para que pai e filho dialogassem sobre as divergências em família. Nunca eles sentaram à mesa para conversar sobre suas opiniões diferentes. E esse diálogo é necessário, implica em que cada um seja capaz de ouvir a opinião do outro, de modo que ambos, um e outro, estejam abertos à possibilidade de reconhecer aquilo que está diferente naquilo que penso. Será que eu estou errado? Será que o meu filho, o meu parente, tem alguma ideia para contribuir, para aperfeiçoar a minha opinião? Isso é fruto desse diálogo, na capacidade de 2 pessoas sábias, civilizadas, cristãs, poderem sentar juntas e dialogarem sobre suas diferenças, sobre por que pensam diferente. Agora, não aconteceu isso entre Davi e Absalão. Quando Absalão finalmente decidiu partir para colocar em prática seu plano golpista, seu plano de poder, Davi apenas disse: vá em paz. Não quero conflito, não quero briga, então não vou falar sobre divergência política. Vá em paz. Parece uma boa atitude, mas acontece que ali, naquela decisão, estavam encerradas todas as possibilidades de diálogo. A segunda atitude é a gente tratar de frente, ou enfrentar mesmo, o problema da intolerância. Intolerância é um desvio de conduta. A intolerância é o estado máximo em que as nossas divergências acontecem, em que a divergência pode chegar. É o auge da divergência, é a intolerância. O intolerante é aquele que não aceita a ideia do outro e, por causa disso, quer eliminá-lo.
Agora, a intolerância, ela nunca acontece de repente. Ela vai sendo instalada aos poucos, à medida em que a pessoa vai desenvolvendo uma série de interpretações equivocadas sobre a realidade, sobre as opiniões, e se fecham para qualquer coisa que seja diferente da sua maneira de pensar. Desenvolve preconceitos, desenvolve atitudes discriminatórias. Esse é o intolerante. E quando a intolerância se instala, o resultado é sempre a exclusão do outro. E Davi sabia que havia problemas. Davi sabia o que poderia acontecer diante de alguém tomado pela intolerância. Ele sabia o que Absalão seria capaz de fazer para eliminar o outro. E significava matar, literalmente, o outro. Por isso, ele toma uma decisão. A decisão dele é ir para o deserto, é fugir para o deserto, é se refugiar, é se esconder. Quantas pessoas na nossa casa estão fazendo isso? Estão se ausentando, estão vivendo até mesmo dentro do mesmo teto, mas como se fossem pessoas ausentes, só porque pensam diferente, porque não há espaço para se ouvir o outro, porque o outro lado é intolerante. Davi, quando toma essa decisão, ele diz assim, 2 Samuel 15:14, vamos fugir, caso contrário, não escaparemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará o povo à espada. Isso é o que o intolerante faz. Não tem outra alternativa. O intolerante elimina o outro. Se não for eliminar de maneira física, vai fazer isso na rede social. Eu excluí você da minha rede social. Que coisa mais ridícula. Mas tem gente que é capaz de fazer isso. Eu tirei você dos meus contatos. Eu te bloqueei. Como se isso fosse a morte. É uma sentença de morte para o outro. Mas isso é só sinal da sua intolerância. Há uma terceira atitude, que é a compreensão de que Deus pode fazer valer a sua vontade mesmo em meio à divergência. Aliás, eu diria mais ainda, Deus pode usar ideias diferentes para poder fazer valer a sua vontade. Compreendermos que Deus pode usar ideias contraditórias para que possa realizar o seu propósito. A maior lição que podemos aprender do que Deus está fazendo e que essa história de Davi e Absalão nos ensina é que Deus pode usar cada um para cumprir os seus propósitos no mundo. A Bíblia está cheia de histórias assim, de pessoas que foram usadas por Deus mesmo não servindo para nada. É o caso de Ciro, é o caso de Nabucodonosor e tantos personagens que aparecem nas Escrituras e que se tornam instrumentos nas mãos de Deus para que seu propósito se cumpra. Deus não se rege por ideologias. Eu escrevi aqui isso para nós pensarmos juntos. Deus não se rege por ideologias. Ele se rege pelo quê? Ele se rege pelo seu propósito de alcançar a toda a sua criação com o seu cuidado amoroso. É isso que move o coração de Deus. Ele quer cuidar de toda a sua criação. Por isso que no reino de Deus não cabe divergência política. O reino de Deus comporta pessoas de direita e de esquerda, ricos e pobres, patrões e empregados, governantes e cidadãos, capitalistas e socialistas. Todos têm lugar no reino de Deus, porque o reino de Deus não é um reino político, ele não é deste mundo, é o reino do amor de Deus. E se uma comunidade de fé, uma igreja, não consegue
construir relações de convivência amáveis em meio à divergência, essa comunidade, essa igreja, não entendeu o sentido da mensagem do Evangelho. Esse mesmo ideal de que todos têm lugar no reino de Deus deve ser levado para a vida em família. Davi desejou que a vontade de Deus prevalecesse, e é assim que deve ser a nossa atitude, independente de quem estivesse certo ou errado. Ele queria que a vontade de Deus fosse a prevalecedora. Ele expressou sua disposição de fazer com que a vontade de Deus estivesse em primeiro lugar. Ele disse lá no capítulo 15, verso 26 de 2 Samuel: faça ele comigo o que for da sua vontade. Que eu morra ou que eu viva, que eu seja devolvido ao trono ou que meu filho continue. Não importa. O que importa é que a vontade de Deus seja feita. Faça ele comigo o que for da sua vontade. Você seria capaz de orar assim? Não importa quem ganha a eleição. O importa é que quem seja vitorioso seja da vontade de Deus. Não a minha vontade, não o que eu quero, mas aquilo que Deus planeja. Para a gente concluir essa reflexão, que eu acho que é muito importante para nós nesses dias, sabe o que Davi fez em meio àquele lugar de refúgio no deserto em que ele foi? No meio desse conflito, ele se retirou para poder não enfrentar esse combate, essa guerra de eles contra nós ou nós contra eles. Em meio a essa crise familiar, Davi escreveu um salmo. É o salmo de número 3. É aquele mesmo que eu ensinava meus filhos a decorar o verso 5. Em paz me deito, porque só tu é capaz de me fazer habitar em segurança. Antes, um pouquinho desse verso, no verso 4, ele diz algo muito importante para nós que vivemos esse conflito em família. Acima das diferenças de opinião, das divergências de posição política, não podemos esquecer que fazemos parte de um projeto maior. Nossa vida não se restringe aos destinos políticos da nação, embora eles sejam importantes. Mas há um projeto maior de Deus, que é a realização dos propósitos de Deus na minha vida e na vida das pessoas que eu amo. Salmo de número 3, verso 4, Davi diz assim: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Por que Davi clamou? O que ele clamava? Ele clamava pela vida de sua família. Ele clamava pelas pessoas da sua casa. Ele clamava para o socorro divino para as pessoas que ele amava. E sabe o que acontece quando a gente clama pela nossa família, pela paz em nossa casa, pela harmonia da convivência? Deus ouve. Então está na hora da gente levantar um clamor pela nossa casa. Se a sua família está enfrentando divergências, não é para você brigar com ninguém. Mas também não é para você fugir, mas é para você clamar ao Senhor e pedir que Deus intervenha com graça, com misericórdia, apontando o seu propósito para a vida da nossa família. Feche os olhos, clame ao Senhor, peça a direção de Deus. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Deus, levantamos o nosso clamor pela nossa casa, pela nossa família, por aqueles a quem amamos tanto, para que o teu propósito se cumpra na nossa vida. Nós pedimos, ó Deus, que as nossas diferenças de opinião, de posição política, não sirvam como impedimentos para que possamos viver em harmonia no mundo. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento, capacidade de termos respeito, tolerância uns com os outros e de confiança na tua resposta para aquilo que nos angustia. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão, minha irmã? Que bom a gente poder pensar junto assim. Olha, eu me sinto muito à vontade de falar em nossa igreja sobre essas opiniões que eu acho que são saudáveis para nós. Eu tenho minha posição política, eu tenho minha opinião. Eu gosto de definir o meu candidato com prudência. Eu escolho a história de vida, eu leio sobre as propostas de cada um, eu acompanho o trabalho dos partidos que eles pertencem e acompanho o movimento histórico. Por isso que eu tenho as posições que eu tenho. Mas olha, a gente está numa época tão difícil que é difícil a gente falar do que a gente pensa. E aqui não é o lugar de eu fazer isso. Aqui é o lugar da gente buscar a palavra de Deus. Aqui é o lugar da gente orar junto, porque nós estamos vivendo na mesma circunstância. Estamos no mesmo barco. E não importa quem seja o timoneiro, o que importa é que ele chegue até o lugar onde Deus gostaria que nós estivéssemos. Amém? Deus o abençoe, Deus a abençoe. Próximo domingo estaremos juntos. Acompanhe esta série, vai ser uma bênção para todo mundo da sua casa. Um bom restinho de domingo na presença do Senhor.